Marcílio, eu fiz aqui esse videozinho para você dar uma olhada, né, para te ambientar novamente com o livro. Eu separei algumas páginas que a gente pode ver aí, dependendo do seu trabalho, como é que você vai fazer, se é só esse livro, se você vai trabalhar outros livros, para a gente ver a situação do tempo, né? Eu separei algumas páginas, algumas que você pode ler na íntegra, outras que você pode só fazer umas chamadas ali para capturar os elementos que você precisa, tá? Esse aí, já começando, acho que para abrir interessante o prefácio, que foi feito pelo professor Vinícius Liné, também escritor, né? Eu gostei bastante do prefácio dele, foi bem interessante, ele bate algumas coisas bem interessantes. Aí vamos lá, ele começa aqui. Dizem que toda história tem dois lados, tal qual uma moeda, cara e coroa, cada uma em seu lugar, toda moeda com seu próprio valor. Este é um livro de duas histórias, suas pequenas nuances. Ele fala que tem vários detalhes no livro para serem observados, que só quando a gente vai lendo o livro que a gente vai percebendo, né? Aí começa aqui, fala a história de Albuquerque, Juliana, as dificuldades, que traz a velha semelhança com a vida, né? As pessoas que têm esses conflitos. Aí ele diz aqui, os detalhes mais banais do dia a dia são detalhados no livro, na obra, né? E aí ele coloca aqui, bem aqui, ó, na leitura normal, temos um enredo fora de ordem. Então ele percebeu isso quando ele fez o texto dele, né? Temos um enredo fora de ordem. É aos poucos que vamos compreendendo tudo, como tudo se transforma na vida de Albuquerque. Segredos são lançados, insinuações, sussurros tomam conta da trama. Tudo vai se encaixando em algum lugar. Mas na obra há outro sentido, só obtido pela leitura reversa, quando podemos perceber passo a passo, aí, ó, passo a passo, realmente, aí vai uma ordem cronológica, que seria o tempo cronológico. Na outra, como ele fala, as coisas estão todas fora de lugar, fora de ordem. Aos poucos as pessoas vão conhecendo o detalhe da história. E aí na leitura voltando, já está dentro da ordem, ou seja, nós temos o tempo psicológico na primeira leitura, na leitura normal, e na leitura da última para a primeira página, temos o tempo cronológico. Então ele deixa isso bem claro aqui no prefácio dele, que ele achou esses elementos. Então seria a primeira situação, certo? Aí o livro, esse é a primeira parte do livro, que eu acho que seria interessante você comentar o seguinte, que esse momento aqui do livro já seria o momento final, o auge dele, na verdade. Parece que é o começo da história dele, mas na verdade é o auge dele. Esse momento ele está contando essa história para um mendigo, né, que ele acabou empregando como motorista dele, né, porque o mendigo foi responsável pela mudança na vida dele. Tudo já aconteceu. E nesse momento ele está contando para o mendigo. Ó. Acredita que devo te contar, caro amigo, a história desses 5 centavos, como mudaram a minha vida. Não é difícil entender a sua curiosidade. O mendigo que está conversando com ele ficou curioso. Afinal, são apenas míseros 5 centavos que se tornaram milhões. Aí ele vai contando, né? Talvez tu fizeste parte de uma história que se tornou um best-seller. Foste tu, a gota d'água, o mendigo que me apavorou para saltar sobre a moeda. Depois disso, acordei do grande pesadelo que havia sido a minha vida. Até então, a vida dele era um pesadelo. Uma enfermeira curiosa bombardeava-me com perguntas, queria saber o que havia em minha mão. Ele já está começando do fim. Houve um acidente, ele entrou em coma, né? Ele conta aí a passagem dele com a enfermeira, certo? Na sequência, que no finalzinho ele diz, moça, tudo que você tem é 5 centavos, todo mundo ficou, médicos, tentando abrir sua mão para ver o que você tinha, em coma você segurou, está tudo nessa conversa aqui, né? Em coma você fechava a mão, defendia, e tudo que você tem é 5 centavos, ele diz assim, né? No final, que o homem só vai... tem muitas pessoas lá fora me esperando, querendo saber o que eu tenho, né? O homem vale apenas o que tem. Naquele momento ele estava... Ele continuou contando para o mendigo. Um ano depois do acidente, no mesmo local, o velho mendigo, que aliás aí é o patinador, né? Um ano depois do acidente, no mesmo local, o velho mendigo que teve participação importante na grande mudança da minha vida, a gota d'água, ainda pedindo esmola, por isso parei. Então olha só, naquele momento ele estava conversando e agora ele está relembrando quem é o mendigo que estava conversando com ele, certo? E aí está contando a história, o mendigo quer saber o que aconteceu na vida dele, tá aí a conversa dele com o mendigo. Eu pulei para a página 69. Certo? Aí só voltar aqui, você pode falar também o seguinte, ó. Aqui no finalzinho você tem o mendigo falando. Ele fala que os 5 centavos mudaram a vida dele, o Albuquerque é o mendigo assim, tá? Ele repete muito isso. Aí o mendigo fala assim no final, amigo,
entendi teu desespero por essa moeda, porque o mendigo pediu essa moeda para ele. E ele falou assim, não, essa moeda eu não posso dar. Aí o mendigo fala, amigo, entendi teu desespero por essa moeda, mas daí a transformar a tua vida, não entendo como esta moeda poderia render-te tanto. Quando você faz a leitura reversa, isso aqui já é o final, quando ele ficou rico, quando ele ficou bem. Ele foi, então vai seguir na história a sequência lógica, e aqui é quando ele ficou bem. A primeira página que você leu aqui, que a gente leu, é quando ele estava acidentado, quebrado, jogado às traças, certo? Mas aqui, ó, quando ele ficou bem, e aqui é só ele contando o finalzinho da história para o mendigo. Esse aqui, acredita que devo te contar, caro amigo, a história desses 5 centavos. Só que aí é o seguinte, aí você voltou não, porque nesse momento que você está lendo dessa página para a primeira, você está contando a história para outra pessoa, como esse mendigo se tornou, como ele ganhou dinheiro e o mendigo se tornou o motorista dele. Aí isso aqui já é o finalzinho do livro, ele mostra como onde ele chegou, como ele conheceu o mendigo, né? E o que aconteceu no final. Aqui a página 69, né? Ele diz assim, como as coisas começavam a fazer sentido. Então vem um monte de conflito para trás nas outras páginas, como as coisas começavam a fazer sentido. Ficava claro que certas passagens de suas vidas tornaram-se traumas. E aí ele vai contar os traumas, coisas passadas. Então ele vai à frente e volta. Então eu acho que nesse momento aqui, basta se ater esse comecinho aqui. Como as coisas começavam a fazer sentido. Ficava claro que certas passagens de sua vida tornavam-se traumas. Ao mesmo tempo em que entendia o comportamento da família, pensava em como os ajudara e como poderiam considerar-me um pouco mais. As revelações continuavam, então ele começava a voltar a revelações, coisas do passado. Então vai à frente, volta no passado, é o tempo psicológico dele fazendo a leitura normal. E aí eu botei aqui na última página, agora o tempo cronológico. 20 anos depois, ele encontrou Malaquias, outra pessoa. Era o gerente da empresa que ele trabalhava, que aconselhou ele bastante a não ir para o Mato Grosso. Ele morava no Ceará, para ele não ir para o Mato Grosso. E falou sobre a vida que ele poderia encontrar lá, que ele era do Ceará, um relacionamento, ele poderia ter um relacionamento com uma pessoa de fora, mas que não é o problema é que fica sempre aquele conflito, onde vai morar? Vai morar no Mato Grosso, vai morar no Ceará, aquele negócio todo. E aí a próxima página já voltando, aquela 108, 107. Ele explica aqui no finalzinho um monte de coisa, e o Malaquias quer saber da história dele. Eu quero saber da sua história, como é que você ficou rico, como é que esse mendigo virou seu motorista. Lá no comecinho ele chega no motorista, né? Já vai seguir na história normal. Aí voltando uma página, aí ele também, aí ele vai, começava o turbilhão em minha vida, meu amigo. Ele vai lembrando, lembro de que quando surgiu a proposta para a transferência, o colega também procurou me orientar. Então ele volta lá do comecinho da proposta dele para transferência para Mato Grosso, quando esse amigo que aconselhou para ele não ir, que ele poderia ficar no Ceará, tudo mais, e vai contando a história aqui. Aí, no finalzinho ele diz assim, eis a história, mas segure-se que ainda há muitas coisas a serem reveladas. E aí as revelações, quando você lê, te percebe que elas aqui já não estão mais seguindo, elas seguem a ordem de cronológica, certo? Aí ele começa, ó. Aqui. Então aqui, ó, 107, voltando. 108, aliás, desculpa. 107 para cá, né? 106, ó, voltando a página 106. Então na 107, ele volta para a 106, que ele vai começar a contar a história. Muitas vezes contrariei os conselhos do velho amigo, e como me aconselhou. Quando aceitei a proposta para mudar para Mato Grosso, parece até que a história vai mais lenta. Ó. Ele continua falando de Mato Grosso, da proposta, aí vai bem lento. E depois mais à frente, voltando, ele vai começar a falar sobre a ida, depois fala sobre quando ele conheceu a Juliana, namoro. Só que na leitura normal aquilo fica indo e voltando. Na leitura reversa não, vai seguindo a ordem cronológica perfeita. Então é isso aí, meu amigo. Estou botando aqui no YouTube porque o WhatsApp só aceita 2 minutos e meio, né? Aí tu assiste aí pelo YouTube e consegue ver direitinho.